Oi, galera, boa tarde. Estamos aqui para falar sobre cultura afro-brasileira e a nossa convidada de hoje é a professora e educadora Eliana Mello. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre cultura afro-brasileira e como se deram os processos de resistência. Então, a professora pode começar, fique à vontade. Boa tarde a todos e todas e todes. Meu nome é Eliana Mello Penal. Eu sou professora na Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. Sou diretora aposentada na Rede Estadual de Ensino da cidade de São Paulo. Sou formada em Letras pela Universidade de São Paulo, docência no ensino superior, né? Pelo Centro Universitário Senac, em pedagogia, pela Uninove Paulistana, e ingressei num processo de mestrado, agora, este ano, né? E é isso que de definição, participo de todos os cursos, faço todos os cursos que são oferecidos para a rede e pelos grupos sobre cultura, história africana, que é um tema que para mim é muito caro, né? Não só porque tenho que descobrir e trabalhar com as minhas origens, mas como é um tema relevante para 100% da população brasileira, já que o negro é uma das matrizes que forma a cultura e a sociedade brasileira. E hoje eu vou falar um pouco aqui para vocês da Lei 10.639, né? De 2003. São quase 20 anos de uma legislação, né, que se fez necessária pelo apagamento da história do povo negro no Brasil. Porque você tem três matrizes, segundo Darcy Ribeiro, que formam a sociedade brasileira. Você tem os povos originais da terra, os donos da terra, você tem os portugueses que vêm como colonizadores, e você tem os negros que vêm escravizados da África, né, para trabalhar aqui. E aí você tem um currículo que é de português. Aí é o embate, aí começa a grande briga, aí está a questão do racismo estrutural, porque como é que você tem três matrizes representando um povo e você tem um currículo que privilegia uma só, a matriz europeia? Então, o movimento negro, por uma luta, né, muito grande, uma luta valorosa pela implementação de políticas públicas que trouxessem à luz a história da matriz africana, consegue aprovar uma lei, a Lei 10.639. Mas aprovar uma lei não significa que essa lei vai ser usada, né, se não for fiscalizado, que lei é para cumprir. Só que a escola pública não cumpre, continua não cumprindo, né? Os interessados dentro da escola pública é que levam o trabalho com projetos de antirracismo, mas esses projetos eles são isolados, eles não são projetos da escola toda. Todas as escolas brasileiras, hoje em dia, têm no seu projeto político-pedagógico a questão do trabalho com a Lei 10.639 e com a Lei 11.645, que trata da matriz dos povos originais da terra. Mas quantas escolas trabalham? Quantos educadores trabalham? Quando isso vai se tornar uma realidade, né? E eu acho que é difícil que se torne uma realidade pela questão do currículo. Assim, porque você é brasileiro e você fala português, e aí eu venho com Caetano Veloso e deixo os portugueses morrerem a míngua, minha pátria é minha língua, né? E o que tem que falar é Mangueira, e aí Mangueira vai falar maravilhosamente bem na voz de Elza Soares, só que você continua preso ao estrangeirismo, ao português,
né? Eu ensino língua portuguesa, eu deveria ensinar língua brasileira, né? Porque quando você junta esses falares, você tem uma língua brasileira. E aí você não teria as crianças na escola tão afastadas da língua oficial. Você teria as influências todas. São Paulo, por exemplo, que é onde eu estou, é uma cidade de nomeação absolutamente tupi. Você tem o Anhangabaú, o Caxingui, o Morumbi, os Itains, né? E aí, isto não é ensinado na escola. Você ensina português e participa, porque as reformas vêm de cima para baixo, né? Não se consulta a base para fazer reforma da língua, e participa de reformas da língua que são criadas para para eu perdi a palavra, para aproximar a língua falada no Brasil da língua falada em Portugal. Isso é um absurdo, isso é um absurdo histórico. Nós estamos afastados, a nossa língua é outra, a nossa história é outra, né? Não tem essa coisa. Por exemplo, quando se tira o acento da palavra ideia, quando você for sonorizar de verdade, você vai dizer ideia. E ideia se aproxima do colonizador, se aproxima do português. Essa colonização ela foi tão maravilhosa que aí você maravilhosa para quem, né? Que você abre e reinaugura um museu da língua portuguesa, você não deveria estar reinaugurando um museu da língua brasileira, né? Um dos escritores que colocou sobre isso, Lima Barreto, ele ficou um escritor maldito que falou sobre isso, né? Eu lembro, eu li na escola, no ensino médio, eu fui a que interpretou o Triste Fim de Policarpo Quaresma, e ele Uhum, colocava, né, nesse livro colocado. que o tupi-guarani devia ser a língua que o brasileiro fosse obrigado Sim, a falar, né? O brasileiro que sim. Brasil do Brasil, né? E você tem as canjicas, os dendês, os afoxés, quer dizer, você tem na língua portuguesa, na língua brasileira, né, na língua que se fala aqui, toda a expressão das matrizes que representam o Brasil. E aí a escola se faz representar pela matriz europeia, né, pelo currículo de português. E isso já é racismo linguístico, e isso já é um grande problema, e isso já impede que as outras matrizes sejam reconhecidas. Aí você tem a Lei 10.639 nas escolas, mas você não tem o trabalho de um conjunto de educadores com essa lei, né? Você tem o trabalho do educador interessado nessa lei. Os movimentos negros brigaram muito para que essa lei acontecesse, e quando acontece, introduzir no currículo da escola a história e cultura africana, se essa cultura é a cultura que domina o Brasil. De norte a sul se batem os tambores africanos, dos Hausas, dos Malês, dos Bantus, dos Jejes, dos Iorubás, de norte a sul, né? Você tem todas as manifestações culturais brasileiras pautadas na cultura africana. Você tem o samba da escola de samba, você tem o samba dos maracatus, dos jongos, dos frevos. E como é que você é, tem que ter como é que tem que ter uma lei para ensinar aquilo que já está posto? E aí essa lei não acontece dentro da escola, né? A história dos africanos, ela é a história do Brasil, porque a matriz africana é uma das matrizes construtoras do país. Se você tiver questões para fazer a respeito, aí eu acho legal, porque aí a gente troca.
A gente tem a questão da Lei 10.639, 20 anos depois dessa lei, a gente tem pouca realização. Inclusive, eu lembro que haviam termos que foram vetados dessa lei, por exemplo, investimento. Então, como é que a gente vai cobrar do professor que ele trabalha a Lei 10.639 se ele não tem um treinamento, se ele não tem investimento para estar evoluindo a ideia da lei na prática, né? Então, Sim. qual a sua maior dificuldade quando você está em sala de aula e não consegue aplicar 10.639? Então, eu não tenho dificuldades para aplicar a Lei 10.639, e eu digo assim, porque eu sou a lei, né? Eu sou negra, né? Aí isso já é parte desse universo de lutas de movimento negro, e eu levo o meu trabalho com essa linha, né? De apresentar na sala de aula todas as matrizes que formam a educação brasileira, a história do Brasil, né? Então, se você vai falar, sei lá, tem o Dia Internacional da Mulher, esses calendários que a escola propõe, assim, a escola pública ela trabalha da maneira dela com os calendários. Então, carnaval. Carnaval, a escola pública está aberta, o carnaval começa, o prefeito abre aqui em São Paulo ao meio-dia, a festa de carnaval, e nós estamos dando aula lá, tá certo? Eu sou componente de escola de samba, nos anos que eu ia desfilar, eu faltava na escola. Todos os meus alunos sabiam por que eu estava faltando. Todos sabiam que eu iria desfilar, né? E aí a escola, nós temos que fazer carnaval das crianças. Eu trabalho em escola de ensino fundamental, né? E da ensino fundamental um e 2. Tá, fazer. Faz o carnaval de Pierrose e Colombinas. A escola está situada no bairro da Casa Verde, que é um bairro negro, muito próximo do Sambódromo, muito próximo, e aí a gente faz carnaval de Pierrot e Colombina. Um ano eu levei para a escola, eu falei, olha, gente, na sexta-feira que abre o carnaval, eu venho dar aula, e eu queria apresentar para eles o desfile de uma escola de samba, era a Beija-Flor do Rio, e foi o ano que a Beija-Flor cantou o Trigo. No final, eles montavam os retirantes, um enredo maravilhoso, didático, super bem feito, né? Bom, aí os professores disseram: primeiro tem que apresentar para a gente no nosso encontro, na GEIF, porque precisa ver, porque carnaval é sensualização de mulher, carnaval é marginalização de pessoas, essa é a ideia que se tem de carnaval, né? Eu falei para os meus, e tem os alunos evangélicos, e a gente tem que respeitar, e de repente, né? Todos os jargões, que eu acho que isso é jargão, que já foram inventados para evitar determinadas coisas que incomodam. E a maioria dos alunos da escola que eu trabalho desfilam em escola de samba. É claro que eles não vão para a escola. Império de Casa Verde, camisa verde e branco, peruche, Unidos do Peruche, nós estamos no Peruche, né? Então, eles faltam também para ir, e eles não discutem isso na escola, eles não colocam na escola. E aí, apresentei lá na GEF e tal, assistiram, nossa, que maravilhoso, eu não pensava que era assim. Eu apresentei, mas eu fui trazendo os quadros que a escola trazia, as discussões que a escola propunha, tudo dentro de uma linha acadêmica para entenderem, didática e acadêmica, para entenderem o que se passava no desfile, que não era para ficar olhando a mulher nua, né? Que você tem outros elementos, o elemento da sensualização, da sexualidade está presente, mas você tem nos enredos contagem de história do Brasil. Oi?
e eles contam muito bem, né? Aí, tá, o professor que era da sala de leitura disse: ah, mas olha, mesmo assim eu acho muito perigoso. Ah, melhor não, é melhor passar Chiquinha Gonzaga. Bom, então eu levei os meus alunos para a sala de leitura e eu passei o desfile da escola de samba com a maioria dos alunos da escola querendo entrar lá para assistir. Tá certo? Porque eu já tinha combinado com os meus alunos, porque eles já sabiam, os evangélicos adoraram. Né? Eu discuti a questão da sexualização do samba e tudo antes em sala de aula. Então, você veja que não foram os alunos. Não foram os alunos. A própria resistência da equipe que não é sensibilizada, né? É que não é sensibilizada. Né? Aí, esse é um impedimento para a Lei 10.639 acontecer, porque você vai pela matriz europeia. Chiquinha Gonzaga é importante, é o carnaval de salão, mas ela representa uma história branca, né? Então, melhor trabalhar com ela do que trabalhar com a realidade de 90% da população brasileira. E aí, com as crianças, eu vejo lá que faz o baile de carnaval, né? De Pierrot e Colombinas e tal. Aí vem o calendário do Dia Internacional da Mulher, a mesma coisa. Né? Mulheres de destaque na sociedade, mulheres brancas. Então, eu coloco as mulheres negras todas em painel, faço os alunos pesquisarem, advogadas, juízas, você vai estar numa pesquisa, engenheiras, né? Para não dizer assim, é só a doméstica? É só isso que nós temos enquanto mulher negra nesse país? Não, não é só isso que nós temos. Né? E isso trabalha a autoestima do aluno negro. Isso faz com que ele se sinta participante. Né? A questão do 13 de maio, vamos contar o 14 de maio, o que aconteceu com essa população. E a vitória dessa população estar até hoje aqui, fazendo história. Né? Mas aí apresenta a princesa redentora e toda aquela história, né? E o negro é pano de fundo. E o pior é confundir 13 de maio com 20 de novembro e continuar apresentando o negro em painéis, como eu disse ontem no outro encontro que eu estava, que faz aquele monte de painéis no 20 de novembro pela escola toda, porque estamos trabalhando com a Lei 10.639, onde o negro aparece ainda como escravo. Você tem que colocar negros que brilham. Você tem que mostrar que esse povo sofreu uma evolução dentro do país. Né? E a matriz dos povos originais também. Você tem Daniel Munduruku, Sônia Guajajara, quer dizer, não ficou também só na dança da tribo. Tem que tirar da senzala, a gente tem que trabalhar para tirar. E a Lei 10.639 oferece essa possibilidade. O entrave que eu encontro é um grupo docente que não está preocupado com esse trabalho, que já tem cristalizado o trabalho com a matriz europeia, né? Com um currículo europeizado e está acomodado nessa situação de trabalho. Muitos colegas brancos vão assim, ai, nossa, mas aí eu vou ter que ler tanto, eu vou ter que, né, aprender tudo de novo. Não, não é aprender tudo de novo. É dividir a história por aqueles, né, elementos que construíram essa história. E, Eliana, por que é tão comum a gente encontrar pessoas, normalmente pessoas leigas, mais sem conhecimento, que são contra cotas? Sabe? É muito comum você encontrar pessoas que são contra cotas. E é construído esse senso comum que cota diferencia pessoas, né? Fala um pouquinho para a gente da questão da cota. Por que a cota é tão. E foi uma
E foi uma conquista do povo negro também. Sim, foi Né? uma das lutas do movimento negro dentro dessa política pública, dentro dessas políticas públicas, né, que houvessem cotas para reparação para a população negra. Olha, essa discussão das cotas, principalmente na escola, em sala de professores, eu sempre escutei falar que não deveria ter, né? Que todos deveriam estudar o suficiente para conseguir chegar e tarará, tarará, tarará. Eu acho que tem uma fala contra cotas porque foi um privilégio dado ao povo negro, né? Porque eles dizem que foi um privilégio dado. Eles não voltam lá na história, que você tem que reparar uma história de escravidão. Por que se repara a história do judeu, a história do Holocausto, e até com reparação financeira, né? Muitas famílias judaicas tiveram reparação financeira. E por que não se repara o maior holocausto do mundo, que foi a escravidão? Por que o povo negro não merece reparação? Se fala contra cotas dentro dessa ignorância brasileira, né, de que isso seria um privilégio, quando não é um privilégio, é uma reparação histórica. Exatamente. Já na colonização no Brasil, quando você tem capitanias hereditárias, hereditário de pai para filho. Então, começou desde lá em 1500. Uhum. Né? Então, de lá para cá, muitas famílias foram beneficiadas. E não é, Sim, e é sim, cota para branco, né? sim. É cota Capitania para hereditária é branco. cota para É branco. cota E as para pessoas, muita branco. gente não entende isso. Agora, enxergar enquanto reparação histórica, né, é dificultado, porque os meios de comunicação no Brasil, eles são responsáveis, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, eles são responsáveis por 100% da desinformação do povo brasileiro, entendeu? Porque eles falam, eu acho que de maneira muito irresponsável sobre certos processos, né? Ai, cotas para negros agora, não sei aonde. Porque o negro não consegue estudar, porque o negro. Né? O discurso é o discurso de que porque o negro não consegue, porque o negro ele é menos inteligente, ou ele é menos esforçado, ou ele tem menos condições, ele não chega. E não é essa a verdade. As cotas não vieram para essa finalidade. Elas são reparação histórica para um povo que passou por um processo de escravidão e de uma escravidão que está até hoje colocada, né? Você o negro é impedido de participar de determinados meios. A Universidade de São Paulo colocou agora para esse processo de mestrado, abriu cotas agora. Sempre se colocou contra, entendeu? Porque o aluno vai acessar e não vai cursar, né? Então, essa questão é uma questão histórica e assim, cada dia mais tem que se falar sobre. Por exemplo, na escola, por que tem cota para vocês? Falei, porque eu fui para o tronco e você não foi, porque eu fui obrigada a entrar num navio e sair aqui. Mas não, os meus lá atrás, os que vieram antes de mim, passaram por tudo isso. É que eu costumo dizer que todo negro brasileiro é baiano, porque o primeiro parou lá, né? De qualquer maneira, parou lá. Depois é carioca, porque num determinado período, já 1800, para tudo no Rio de Janeiro, né? E outra coisa que as pessoas não sabem é que, assim, reparação histórica não é só a cota.
Dentro da Universidade Federal, por exemplo, a gente tem a disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira. É uma reparação também, porque nós somos um povo que mal conhece a história do próprio povo. Também em sim. concurso, por conta do racismo estrutural. Racismo estrutural é uma dos mecanismos de pessoas negras ingressarem no mercado de trabalho é a questão do concurso público, porque você vai para uma entrevista, comumente você já vê outras pessoas brancas, loiras, você sabe que aquela vaga vai ser preferencial para aquelas pessoas por N motivos, né? Que aí a gente. Então, é importante perceber que nós não temos só essa reparação. Quando você deixa de usar, por exemplo, a linguagem racista, que é uma das coisas que eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, você também está reparando, né? Deixar de Sim. falar o criado mudo, outras mercado negro, tem vários termos que têm cunho racista. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente disso. Reparação histórica, assim, eu acho que é um conjunto de políticas públicas, né, que coloquem no seu lugar, no lugar onde as pessoas merecem, que coloquem as matrizes brasileiras nos lugares onde elas merecem, né? E dessa questão do racismo linguístico, né, é flagrante, Pelé, preto é Pelé, né? Entendeu? Assim, o que acontece é que eu acho que é um racismo sutil, né? Que ele foi banalizado. Ele está na maioria das relações de amizade, né? Que o branco tem um amigo preto, é o Pelé, né? E o Saci, a criança Exatamente, o preta é o racismo Saci, recreativo, né? é O racismo recreativo, recreativo. feito de maneira que até os próprios atingidos acham que não está acontecendo nada. Ô, negão, né? O negrão chegou, né, num grupo branco, o cara, cheguei, fica feliz também. Então, essa coisa entrou na sociedade, ela está entranhada na sociedade brasileira. E a gente tem que fazer essa discussão muito com as crianças, com os adultos nas universidades, porque fizemos uma palestra na escola e foi um escritor, ele levou o livro dele, o Caçula, o Tadeu Caçula, e falou super bem, e no final um professor falou, mas disso tudo, racismo não é mimimi, porque eu tenho tanto amigo preto, eu vivo tão bem com ele sem pensar nessas coisas. É um não pensar que leva a que esse tipo de racismo continue, né? E tenha força social. Não pensar, não pensar as palavras. Ele falou criado mudo, né? A mulata, né? O negrão, o menino da esquina, como na escola. Fez alguma coisa errada. Aquele aluno preto. Por que aquele aluno preto? Será que toda vez se fala aquele aluno branco? Né? É verdade. Esse racismo E ele está enraizado na sociedade brasileira. Ele está enraizado. Né? Esse racismo é o que a gente precisa combater o tempo todo. Né? Exatamente. O denegrir também é bastante Denegrir. pejorativo. Toda vez, bem, as pessoas, professora, você é melhor que eu pode falar isso, que toda vez que o preto, o preto, numa frase, assume o sentido de ruim, é racista. Né? E o branco, por Sim, exemplo, inveja branca, né? Está dizendo, é algo. inveja boa. É bom, o branco é bom, o Inveja preto e boa. oposto ao preto, que É, é o ruim, é é, racista. Né? racismo. A inveja negra, preta, a inveja preta é uma coisa ruim. Eu estou com uma inveja branca de você. Já vi negros falando isso, viu? Já ouvi, né?
Ah, eu estou com uma inveja branca de você, porque você comprou aquilo, né? Isso é racismo, né? Isso é racismo. Ou o próprio negro de alma branca. A gente não quer ter alma branca, nem aqui, nem em lugar nenhum. A gente quer ter alma preta mesmo, né? O negro de alma branca é aquele negro bom, né? Aquele negro que trabalha pela sociedade, aquele negro que não reivindica, aquele negro que não reclama, é aquele negro que não tem nenhum posicionamento, né, diante das questões que envolvem o território negro. E aí ficou a partir tem muito a ver com Pelé, né? Com essa imagem de Pelé. Ah, exatamente. Pelé foi um símbolo, né? Um símbolo que ele não contribuiu quanto ele poderia ter contribuído. E pelos racistas, pelos brancos, ele é considerado um negro de alma branca, né? Que não é mérito nenhum. Não, não, não existe essa coisa, né? Isso é Exato. racismo mesmo. Isso é para dizer que ser negro é ruim, né? Quando você escuta, porque se tem a cor da pele negra e tem que ter uma alma branca, é porque ser negro é uma coisa ruim, né? É bom quando é branco. Essa assim, como se pode resumir uma questão como essa, um pensamento como esse, né? Tudo que E não é branco é ruim. Então, verdade, alguns negros escapam de serem ruins porque eles têm alma branca. exatamente. E Eliana, você já teve algum conflito em sala de aula que que teve essa questão racial que você teve de mediar? Olha, com alunos, sim, também, né? Porque agora eu trabalho na EJA com alunos adultos, maioria negra, da economia informal e nordestinos, né? Muitos nordestinos. E assim, o nordestino, ele não muitos, não vou generalizar, não vou dizer, falando de experiência de sala de aula, né? Eles falam assim: ai, professora, minha mãe era morena como você. Fala, não, então sua mãe não era morena, sua mãe era negra. Não, mas como que minha mãe era negra se eu sou branco? Fala assim, não, mas você não é branco. Você tem traços de negro que eu enxergo muito bem. E isso dá um certo conflito numa certa hora, mas aí a gente vai explicando historicamente e chega, né, num ponto comum que a pessoa entende. Você tem que explicar, ensinar e falar sobre como esses processos se dão. Talvez seja um conflito, mas não é um conflito tão grande assim quanto quando eu era diretora no Estado, né? Assistente de direção, mas o diretor saía em férias, eu respondia pela escola, e aí chegava um pai e falava assim: ah, eu vim conversar com a diretora. Eu dizia: sou eu. Ele falava: mas e a diretora? Onde está? Eu dizia: sou eu. E perguntava uma terceira vez. E aí eu dizia: por quê? Porque eu sou negra, eu não posso ser diretora? Aí, Mas você chegava a falar? sim, sim, com todas as letras. Porque eu sou negra, eu não posso ser diretora. Não, não é isso, né? Esse tipo de conflito acontece muito, como quando eu fui coordenadora também na carreira do Estado, e entrei numa sala, aí tinha 3 professores que estavam apresentando projetos para serem coordenadores. Os 2 apresentaram, quando eu fui apresentar, levantou uma professora e falou: ah, espera aí, você tem que dizer da onde você veio, como você veio. Eu falei: por que os outros 2 não precisaram falar? Porque eram brancos? Nossa, E aí ela, não, mas eu falei: não, é isso. Eu falei: responde a minha questão só com uma resposta. Porque eu sou negra, eu preciso dizer o dobro do que os outros dizem. Não, então são enfrentamentos diários, né?
de todos os lados. Não é muito fácil transitar pelos caminhos da educação sendo negro. Caramba, complicado, né? É. Porque é uma situação assim. Normalmente eu explico para muita pessoa branca que assim, enquanto vocês acham que a gente está revoltado, é porque a gente vem de um processo contínuo do decorrer da vida de passar por situações constrangedoras. Então você chega uma hora que a gente passou por tanta coisa que a gente está cansado, né? E essa Uhum, sensação que a gente tem, às vezes, quando reage, ah, mas não precisava tanto. Peraí, mas eu venho de um histórico de várias coisas que eu passei no decorrer da vida. Você não. Para pessoa branca, isso é uma novidade. Para nós, não. A gente já está cansado de passar. uhum. E eu acho que a gente tem que falar de racismo, tem que discutir racismo, tem que colocar a questão, entendeu? Em casa, fora de casa, você tem que colocar essa questão do ser negro, de um universo negro, porque uma maneira de alimentar esse racismo estrutural no Brasil é evitar falar, né? Quando o branco me diz, como essa professora, você tem que dizer, e eu digo para ela, porque eu sou negra, as pessoas se chocam à volta, porque não esperam que você responda, não esperam que você fale. Então, a gente tem que falar. Uma maneira de acabar com esse racismo estrutural é apontar aonde está o racismo. É uma vigilância, eu digo, bom, sempre falo sobre isso, que na sala de professores falam, toma cuidado, que ela está entrando. Entendeu? Mas toma cuidado por quê? Exatamente. Porque como o racismo está estruturado, né, Uhum. alguma questão vai sair, pode sair. Toma cuidado que ela está aí. Né? Por quê? Porque dentro do universo do dia a dia das pessoas, você não fala, você pratica e vai praticando, né? De maneira não pensada. Então, já é tão estruturado que não precisa ser pensado. Eu penso assim, aquele aluno negro, por que pôr a marca? Né? Por que marcar ferro? É a mesma coisa de que quando na escravidão se marcava ferro. Aquele aluno negro, a única história que ele tem é ser negro, ou para o bem ou para o mal. E para elogiar, fala aquele aluno negro, para criticar também fala aquele aluno negro. Isso é uma marca racista. Para o bem Exatamente. ou para o mal, aí quando você diz, por que aquele aluno negro? Por que não o aluno fulano de tal? Por que não pelo nome? Porque é mais fácil de identificar. Você identifica pela cor da pele. E aí você abre a discussão. Não tem outra maneira de fazer. Aí, né? Quando chega na porta da sala de professor, toma cuidado que ela está vindo, né? Não pode falar aquele aluno negro. Feliz por falar. É bem isso, é por aí, né? É por aí. Não tem jeito. É É nessa verdade. linha. E, inclusive, assim, eu explico para algumas pessoas que existem também a questão do apagamento simbólico, né? Às vezes você lida assim, por exemplo, que bonito o seu corpo. Peraí, eu costumo dizer assim, o corpo, mas quem tem corpo tem IML, esse corpo tem alma. Então é uma forma de, nesse caso, no sentido de machismo, né? É um apagamento que quando você tem a violência lá no final, não é que começou ali, vem desde o comecinho, são várias práticas que vão culminar, de repente, num feminicídio. Mas são pequenas atitudes que a gente tem que estar falando, apontando. Olha, eu não sou só corpo, eu tenho corpo e alma. Quem tem corpo é IML, que a Uhum. gente acaba aprendendo a reparar essas tênues, né, essas pequenas marcas, né, de machismo, de racismo, e a gente aponta. Então, São representações simbólicas, né?
na sociedade brasileira que precisam ser muito trabalhadas. Porque agora, na onda Bolsonaro, o que eu percebo é um retrocesso histórico. Todo o racismo está aflorado, todo o machismo está aflorado, né? Todo tipo de discriminação está acontecendo. Aí no Sul foram denunciados alguns grupos nazistas, mas em São Paulo também tem, né? Então, acho que todas essas coisas estavam adormecidas nesses 20 anos de projeto democrático no Brasil, mas elas estão tão estruturadas que elas não tinham sumido da história. Foi só surgir uma figura que deu visibilidade para para todos esses processos mal resolvidos que eles vieram à tona, né? Olha o feminicídio. Quantas mulheres estão morrendo? Né? Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres de classe média. Quer dizer, quantas mulheres mortas? Saiu, foi passear com o marido, foi para um bar, olhou para o lado, o marido não gostou, voltou para casa e matou. Então, eu acho que são questões que estão assim, estruturadas dentro da sociedade brasileira de uma forma que elas adormecem durante um determinado tempo e depois elas voltam à tona com uma força maior, né? A polícia, esse genocídio de juventude negra que vem acontecendo há alguns anos e que agora se agravou, mataram um menino no Rio, é o Miguel, né? Não, o Miguel é o caso da Bahia, e o João Pedro, 15 tiros que vararam a casa toda. Como o Estado explica isso? Aí a gente entra na questão do Bembe, que a necropolítica e, né, o Estado que mata, o Estado estruturado para, eu acho que toda sorte de tragédias humanas, num Estado que não se importa com toda essa sorte de tragédias. E, Helena, como é que está sendo agora o estado de São Paulo está voltando às aulas, né? E como está sendo para você? Porque você, o professor, desde o início da pandemia, os professores tem aquele mito, o professor não está na sala de aula, mas ele está trabalhando Uhum, remotamente, mas o trabalho, uhum. acredito eu, que tem aumentado e muito do que Sim. diminuído. Né? E como é que está sendo esse processo de contato com os alunos? Ficou pior, os alunos estão tendo internet. Como é que está sendo esse processo? Agora vai ter o retorno também. Como que está sendo isso para vocês? Olha, o trabalho remoto foi a toque de caixa, né? 1 ano e meio que nós estávamos em casa, estamos voltando agora, e assim, trabalhamos triplicado no trabalho remoto, porque a maioria não era conhecedor de plataforma, eu era uma, né? Não era conhecedor de plataforma, não sabia usar essas ferramentas, teve que ir aprendendo por conta própria ali, um ajuda o outro, um ajuda o outro. EJA, em ensino virtual, né, que até uma proposta, tem uma proposta vindo do Ministério da Educação para transformar, não acontece. A maioria dos nossos alunos não tinha celular, né? Um celular para a família toda. Os que teriam condições de ter o celular não sabiam usar, não sabem, tanto que nós fizemos as aulas no remoto e atividades impressas, que o aluno ia buscar lá na escola e depois nos devolvia, porque eles têm uma dificuldade muito grande em lidar com tecnologia, né? E a maioria dos alunos da escola pública são pessoas negras. Pessoas negras, né? E no meu caso,
adultos que são da economia informal, que não têm nem contato com informática, com tecnologia para participar desse momento. Então, o que salvou mais foram as atividades impressas que nós levamos para a escola, né? E eles puderam participar um pouco por aí. E essa volta é uma volta atropelada também, né? A primeira semana, um pouco, foram pouquíssimos alunos para a sala de aula. Porque, assim, a comunidade, a periferia perdeu muito. Cada aluno que vai perdeu um tio, perdeu uma tia, perdeu um irmão, perdeu a avó, perdeu, né? Perdeu, morreu muita gente. Né? Estatísticas que ficam escondidas, mas morreu muita gente. Então, eles também estão com receio de ir para a escola. Né? Assim, pouquíssimos alunos, muita demanda burocrática, papelada, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro, faz mais aquilo outro, muita demanda burocrática, e eu acho que pouca atenção para o que é para o pedagógico, né? Porque esse ano letivo ele já está comprometido. Agora, a volta mesmo vai ser amanhã, né? O dia 2 é que vai ser a volta, porque a rede estadual marcou a volta para amanhã. E aí os alunos da rede municipal que não parou, que deveriam estar na escola, não estão, mas eles vão pela Rede Globo de televisão. Então, o César Tralli fala assim, hoje 100% das escolas estão abertas, aí todo mundo vai para a escola. Aí é que nós vamos ver como é que se lida, porque a prefeitura equipou as salas, tudo, né? Nós temos notebook para trabalhar com os alunos, mas é difícil esse distanciamento em sala de aula, né? Os meus alunos que foram essa semana, dei uma tarefa que estava impressa e fui acompanhando. E como é que você acompanha ele lá, eu cá? Ele tem uma É dúvida. recomendável o distanciamento, né? Então, ó, dificulta bastante, né? Então, mas agora já é de 1,5 metro para 1 metro. E as salas da prefeitura são menores que as salas do Estado. Então, todo mundo vai ficar mais próximo. Essa é uma volta atropelada, essa é uma volta política, né? Essa é uma volta que o PSDB está fazendo política com essa volta. Essa não é uma volta humanizada, essa não é uma volta pensada, assim, do ponto de vista de preservar vidas. Não tem nada a ver com preservação de vidas. Nossa, que triste, né? Vamos ver quem vai sobreviver, né? Nossa. E a maioria dos professores na escola onde você trabalha estão vacinados, pelo menos, porque Estamos, a não, mas grande não tem maioria. previsão para vacinação dos alunos, por exemplo. Fecha o calendário dos professores, os que tomaram a AstraZeneca retornam para a escola em 15 de setembro, porque foi antecipada a vacina, né, da educação em São Paulo. Mas, em compensação, não levou em consideração agora para essa volta as comorbidades. E nem a idade, acima dos 60, nem comorbidades. O único caso em que o professor não volta para a escola é o de as professoras que estiverem grávidas. Todos os demais voltam. Os diabéticos, os cardíacos, os hipertensos, sei lá, todos. E os Nossa, maiores de 60. complicado, né? Muito complicado, muito. Não há consideração à vida nenhuma, né?
O Dória fala tanto do Bolsonaro e ele age da mesma maneira. Da mesma maneira, é complicado mesmo. Ah, Eliana, acho que é isso. Muito obrigada pela sua De nada. fala. Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Sim, bastante, bastante escurecedora Uhum. a sua fala. Muito obrigada. E a gente tem fé que as coisas melhorem, né? Porque essa molecada precisa ser vacinada, a gente precisa colocar a Lei 10.639 de fato na prática, né? Ainda vai demorar um bom tempo para a gente conseguir vivenciar essa lei de fato, né? É uma construção, né? Eu acho que se na porque política pública depende de política, tudo é política, vida é política, toda a questão é questão política, né? Eu acho que se você tiver eleito um governo democrático, a coisa vira, ela toma um outro rumo, ela toma um outro ar, entendeu? Mas aí nós já sabemos que a gente precisa trabalhar com a sociedade brasileira de verdade, quem assim, quem nós somos e o que nós queremos, né? Porque as pessoas guardaram seus rancores, suas mágoas, sei lá o quê, para essa hora. Então, tudo que é de muito ruim está aflorado, está aparecendo, está... mas isso existia, isso estava no extrato social. Então, nós temos que trabalhar com as pessoas para melhorar as pessoas. É verdade, obrigada. Gente, a gente conversou com a professora Eliana Mello, e importante lembrar que são os professores que formam todas as professoras, todas as profissões, né? Então, é um trabalho extremamente importante e que constrói personalidades, constrói pessoas, né, para edificar aí a nossa sociedade. Obrigada, Eliana. Obrigada, gente. A gente Beijão, muito obrigado, viu? Pela escuta, beijo e muito muito obrigado. obrigada. Até a próxima. Até.